muita dificuldade, tudo, eu resolvi, aí eu já acompanhava ele no Face e no Instagram, e ele sempre fazendo umas aulinhas, umas lives gratuitas, eu fui acompanhando aquilo lá e eu vi que ele ensinando o estudativo, como que a gente fazia os resumos. E ele sabe como me ajudar a passar por concurso. O Acelera me trouxe resultados que eu jamais havia alcançado, porque eu não sabia estudar. Estudava muito, mas estudava errado. O Acelera, o Acelera, estou te ele ensina. Fala, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Salve, salve, bem-vindo a esta comunidade aqui. E hoje nós estamos aqui falando de informática, informática para concurso, mais precisamente um mini curso voltado aí para agente administrativo da Polícia Federal. Então, hoje nós vamos falar sobre informática. O tema de hoje é um tema que cai muito em prova, tá? Então, vamos aí, papel e caneta, aproveita essa aula, porque essa aula aqui não cai não, turma, essa aula despenca em concurso, tá? Mas antes, eu quero te convidar aqui a se inscrever no nosso canal, tá? E também ativa o sininho aqui para toda vez que eu publicar um vídeo novo aqui, você, com exclusividade, ser notificado, tá bom? Então, bora lá, meu povo, porque esta é a maior comunidade de concurseiros aí, né, do nosso Brasil. Então, bora para cima, arrebenta. Então nós vamos fazer aqui 5 mini aulas, tá, sobre informática, baseado no último concurso aí da Polícia Federal. Não sei se você sabe, o concurso da Polícia Federal ele foi autorizado, né? Aí são 100 vagas já autorizadas com salários de mais de R$ 6.000, fora os benefícios. Então é uma excelente oportunidade, tá? E no último concurso, informática representou aí uma parte significativa da sua prova. Vieram 6 questões, tá? E nós vamos tratar aqui de todos os temas, nós vamos deixar aqui as melhores dicas para que você possa se preparar aí, que informática não seja mais um problema na sua vida, e sim, tá? Uma possibilidade para você se classificar, uma estratégia única para você se classificar e se posicionar melhor nesse concurso. Então chegou a sua vez, é agora, meu povo, é agora, é agora, é agora. Então bora pra cima, arrebenta, que é isso. Vamos lá. Ah, eu vou deixar também o material aqui, tá? Comentado para você, então o link na descrição para que você possa aí também, além de ver, baixar o material, o PDF aí e você poder aí ver os comentários. Então, é uma excelente oportunidade para você estudar, tá? Então, bora lá, porque nós vamos começar aqui. Tá joia, meu povo? Então, bora começar aqui. Espero que o áudio esteja tranquilo aí. Bom, aqueles que não me conhecem, sou André Fernandes, sou servidor público federal, sou mentor para concurso. Também leciono aqui a disciplina de informática para concurso e é tema da nossa aula de hoje, tá? Então eu fui aprovado em apenas 5 meses de estudos. Então esse é o movimento que eu faço aqui para você também saber que você não precisa ter as melhores condições. Eu não era o melhor aluno, vim de escola pública, então aqui também vou deixar algumas dicas de estudo para você, tá bom? Aqui tem um pouquinho da minha história aí, fiquei famosinho, né? E é isso, turma. Vamos falar sobre informática para a Polícia Federal, para agente administrativo da Polícia Federal, tá? E hoje nós vamos falar sobre segurança da informação. André, o que que é segurança da informação? Segurança da informação nada mais é do que ferramentas, métodos, estratégias que a gente utiliza na empresa para poder proteger um ativo importante, ou seja, a informação, tá? Proteger de quem, professor? Proteger de acessos ou invasões indevidas, tá bom? Então, ataques de hacker, de crackers, tá? Então é muito importante a gente colocar várias proteções para proteger a nossa informação, tá? Proteger de ataques. Então, a sua prova ela vai aí te cobrar
o conhecimento de algumas ferramentas, tipo firewall, criptografia, antivírus, certo? Para proteger de alguns tipos de ataques. Que tipo de ataques? Vírus, worms, spyware, ransomware, phishing, farming. Então, a gente vai falar sobre as características de algumas ferramentas ou de algumas técnicas, tá? Para você poder proteger de alguns tipos de ataque. Então, o que na sua prova vai cobrar, tá? As características desse tipo de ataque. Então, a banca vai tentar te confundir. E qual é a banca do seu concurso? A banca do seu concurso é o Sebrasp, antigo CESP. Eu não sei se você sabe como que é a característica básica dessa banca, é que são afirmativas para você julgar se é certo ou errado, certo? E ele tem penalizações. Se você marcar uma questão errada, ela anula uma certa. Então, esta é a grande característica da sua prova, correto? E o que que a prova, o que que a Sebrasp, ela costuma cobrar em segurança da informação para carreiras policiais, como é o caso aqui da sua prova aí de agente administrativo. Ela costuma cobrar aí as características dos principais ataques, tá? Então, qual é a diferença de um worm, de um vírus, de um phishing, de um ransomware? Então é isso que nós vamos trabalhar aqui, é isso que você deve focar, tá bom? Então, bora começar? Ah, claro, já segue a gente lá nas redes sociais, lá no Instagram, no Do André Oficial, que é o meu projeto que eu falo aí sobre concurso público. Lá eu falo sobre planejamento, estratégias voltado para alta performance dos estudos, tá? Porque não adianta você estudar muito, você precisa estudar certo. Então, lá a gente fala sobre isso. Bom, a primeira questão aqui, ó, a primeira questão, ela traz aí justamente a questão da Polícia Federal, e ela fala assim, ó, um dos objetivos da segurança da informação é manter a integridade dos dados, evitando que eles sejam apagados ou alterados sem autorização. Então, essa questão aqui, ela está o quê, meu povo? Ela está correta, tá? Ela está correta. Por quê? Quando eu falo da segurança da informação, a gente precisa entender que segurança da informação eu utilizo alguns mecanismos, tá? Algumas estratégias, algumas ferramentas para proteger a informação de ataques ou acessos indevidos, certo? E toda vez que eu quiser falar de atributos, eu tenho que lembrar do dica. Para que que eu vou proteger a minha informação? Para que ela sempre esteja disponível, para que a minha informação seja íntegra, ou seja, que ela tenha integridade, certo? Para que a minha informação seja confiável, ou seja, para que ela tenha confiabilidade, certo? E para garantir que a minha informação ela seja autêntica, meu povo, para que ela tenha autenticidade. Então, na sua prova, ele vai cobrar, sabe o que, meu povo? Ele vai cobrar os princípios da segurança da informação. E toda vez que ela falar sobre princípios, você vai lembrar de dica: disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Repete para você: dica, dica, dica. Essa é a grande dica. Então, a questão ela é correta, porque o objetivo da segurança da informação é manter a integridade dos dados, certo? Ou seja, que o dado não seja alterado, que o dado, a informação que seja salva ou criada, ela seja a mesma que vai ser recuperada, tá bom? Então a questão é o quê? Correta, já ajusta aí no seu gabarito. Tá joia? Então vamos seguir aqui. Número um é correta, ajusta no seu gabarito. E você pode baixar aí você pode baixar o material aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bora para a segunda aqui, meu povo. Ixi, o trem ficou. Vamos apagar aqui, né? Vamos apagar aqui. Bom, algumas falhas no armazenamento de dados na área da informática são classificadas como catastróficas, podendo ser recuperadas como a restauração do firewall. Turma, certo ou errado essa questão? Primeira coisa que ele traz aqui para gente um conceito de armazenamento de dados, né? Então ele traz aqui, eu vou te explicar dois conceitos em uma única questão. Essa questão aqui, turma, ela está errada, tá bom? Ela está errada. Por que, André? Por que ela está errada? Porque
ele confunde aqui, ó, essa assertiva, ele está falando de duas coisas, ó. Algumas falhas, ele está falando se houver uma falha da informação, o que que você precisa ter para recuperar, para restabelecer uma informação? O backup. Então, aqui, na verdade, ao invés de firewall, deveria ser o quê? Backup. Então, para o CESP, backup é a parte em inglês da palavra, certo? O CESP ele pode usar assim, ó, backup, a palavra aportuguesada. E o que que é backup? Backup é uma cópia de segurança. Por quê? Porque se alguém roubar a informação, se o sistema cair, se a informação for danificada, você vai até um backup e recupera aquela informação, certo? Então, existem vários tipos de backup e a gente vai ter uma aula específica de backup, tá bom? Mas aqui, o que que é o firewall? O firewall nada mais é do que um filtro de pacotes. Então, na verdade, a questão está falando, ó, em algumas falhas no armazenamento de dados são classificadas como catastróficas. Sim, é verdade. Se você perder uma informação, isso pode ser uma catástrofe para a informação, para a empresa. Então, a informação que for roubada ou danificada, ela deve ser recuperada por meio de um backup, certo? E não de um firewall. Então a questão está errada, meu povo. Ajusta aí no seu gabarito e lembrando que aqui na descrição do vídeo a gente tem aí, tá, o material. Beleza até aqui, meu povo? Então, bora para cima, porque essa questão aqui, ela está errada. Vou apagar aqui para a gente seguir, beleza? Tá num ritmo bom, meu povo? Vai dizendo aqui nos comentários o que que você está achando da nossa aula. Bora seguir aqui, bora para a questão 3. Aqui, ó, uma questão da Sebrasp, e ela traz assim, ó, o spyware é um golpe em que criminosos se passam por organizações confiáveis para obter informações sensíveis, como senhas e dados bancários, por meio de e-mails ou sites falsos. Bom, a primeira coisa que eu vou te trazer aqui é o seguinte, turma, é que o spyware o spyware nada mais é do que um programa espião. Então, spyware é um programa chamado programa espião. Então, veja bem, o que que um espião faz, turma? Um espião, ele na verdade, ele vai espiar, certo? E contar isso para alguém, tá? O que que um programa espião faz? Um programa espião, ele monitora tudo o que acontece no seu computador ou na sua empresa e envia para terceiros ou envia para quem pediu esse serviço, tá? Então ele vai espiar tudo que você faz no seu computador e vai mandar para alguém. Só que ele pode espiar de duas formas, tá? Ele pode espiar ou monitorar, correto? Aquilo que você digita no seu teclado, tá? Como por exemplo uma senha, você vai digitar uma senha no seu teclado e um programa que é instalado no seu computador sem o seu conhecimento, tá? Ele fica capturando as teclas que você digita e manda para o espião, manda para o invasor. Perfeito? Ou ele vai armazenar o que você toca na tela, para aqueles mecanismos, para aqueles computadores que utilizam touchscreen. Perfeito? Então, um spyware, turma, é um programa espião, correto? Então, um programa espião, ele monitora. Então, o spyware é um programa espião. É um programa espião. E o que que um espião faz? Ele espia, tá? Então, a questão ela está errada. Por quê? Porque, na verdade, ele está falando aqui não de um spyware, ele está falando de um phishing, tá? E o que que é o phishing, galera? O phishing na verdade, é um tipo de técnica, é um tipo de ferramenta que o invasor utiliza para pescar a informação. Então, phishing vem de pescar. E o que que é pescar a informação? Ele tenta te induzir ao erro. Então, ele pode te induzir, por exemplo, ele pode te enviar um site falso, tá? Para que você coloque a sua senha, o seu CPF, e você possa ali fornecer informação para ele. Então, ele utiliza de habilidades para tentar te enganar,
Correto? Então ele tenta pescar essa informação. Como, por exemplo, ele pode utilizar um site falso, ele pode utilizar um e-mail falso, ele pode te utilizar uma mensagem falsa. Você já receberam aquelas mensagens no celular falando o seguinte: os seus pontos da Livelo eles vão expirar? Então, aí você vai lá e no final ele fala: ó, digite aqui seus dados. Você começa a fornecer os seus dados. Ele não te força, ele tenta te enganar com uma técnica de persuasão. Então, na verdade, o phishing é um golpe em que criminosos se passam por organizações confiáveis, tipo Livelo, Banco do Brasil, Bradesco, para obter informações sensíveis, como senhas e dados bancários, por meio de e-mails ou sites falsos. Então ele vai utilizar alguma forma de tentar te enganar, certo? De tentar te enganar. Então a questão ela é errada, meu povo, porque ele não está falando do spyware, que é um programa espião. Ele está falando do phishing. Tá bom? Sim ou não, meu povo? Podemos continuar? Então vamos seguir aqui. Bom, 4. São atributos básicos e fundamentais para a segurança da informação: a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Essa questão está o quê, meu povo? Essa questão está o quê? Resposta correta. Por quê? Porque você já sabe que são atributos ou princípios a dica, que é disponibilidade, integridade e autenticidade. Certo? Então ele está falando aqui da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade. Correto? Ele não está falando da autenticidade, mas ele está deixando os três. Então a questão é o quê? Resposta certa, ajusta aí no seu gabarito e vamos seguir adiante. Turma, você está vendo que o CESP gosta muito de princípios, né? Que ele agora está chamando de atributos ou características da segurança da informação. Nada mais é do que os princípios. Então, confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Memoriza isso, porque isso vai estar na sua prova, tá joia? Então, bora seguir adiante. E claro, turma, dentro dos nossos cursos de informática, a gente traz isso muito detalhado para você, tá? Eu também vou deixar aqui na descrição o link do Informática Facilitada, que é de um dos meus cursos aqui de informática para concurso, onde você vai ter aí aulas gravadas, comunidade com aulas ao vivo, certo? Onde eu vou estar trazendo conceitos novos, trazendo aulas, são aulas semanais, turma. Materiais aqui com questões comentadas, materiais PDFs para que você possa aí ter tudo de melhor e atualizado aí e direcionado para o seu concurso, para a sua preparação, tá bom? Então, vamos seguir aqui adiante. Vamos para a questão 5. Ao contrário dos vírus, os homens propagam-se e infectam computadores sem que haja uma ação direta humana, como um comando para sua execução. Eles inicialmente infectam uma máquina e depois se propagam pela rede de computadores, infectando outras máquinas, explorando vulnerabilidades de rede, como, por exemplo, pontos fracos nos programas de e-mail. Questão grande, né, turma? Mas ela é muito simples. O Sebrasp, ele gosta muito de trazer sempre a diferença entre duas questões aqui. Os vírus, certo? Os vírus e os worms, que são as pragas, os vermes, tá? Então, aqui ele sempre vai trazer, turma, essa diferença para você. Ele vai tentar te confundir. E eu vou te falar aqui quais são as diferenças básicas entre cada um deles, certo? Olha só que legal. Primeiro, que os vírus, eles precisam de arquivos hospedeiros. André, o que são arquivos hospedeiros? Arquivos hospedeiros. Os vírus, eles precisam de arquivos hospedeiros, tá? Eles precisam ser executados. Certo? Olha só que negócio doido. Essas são características dos vírus. Já os worms, os chamados vermes, eles de, não precisam de hospedeiros. André, o que são hospedeiros? Calma, eu vou te falar. E eles se replicam de forma automática, se replicam automaticamente. Olha só, vamos fazer uma analogia aqui para você. Que analogia é essa? Imagina você, os vírus e os worms. Eu vou colocar um programa em que eu vou te mandar esse programa, certo? E esse programa, ele tem algumas características. Imagina você que os vírus, eles vão vir sempre com arquivos hospedeiros.
eles vão vir anexados. Então, eu te mando um e-mail em que, naquele e-mail, tem um arquivo do Word, por exemplo, ou um arquivo exe, em que, se você clicar, ele começa a agir na sua máquina para danificar os seus arquivos, danificar para que você não consiga acessá-los, tá? Então os vírus, eles têm uma característica própria que é de danificar a informação, de danificar o seu computador. Já os worms, eles não têm essa característica. Ele tem a característica de causar lentidão. E o vírus, você precisa clicar nele, meu povo, você precisa clicar nele. Já os worms não, eles replicam de forma automática. Analogia. Vocês lembram aqui do Covid? O Covid, se uma pessoa tivesse no seu ambiente o Covid, só a pessoa com Covid, com um vírus dentro de você, que é o arquivo hospedeiro, ela se replicava de forma automática? Sim, não. Ele não se replicava de forma automática. Você precisava dar o atim, aquele espirro com as gotículas, para que ela tivesse contato com a pessoa que tivesse vulnerável, tá? Então a mesma coisa no seu computador. Um vírus, ele precisa que o seu computador ele tenha um arquivo hospedeiro e que aquele computador não tenha uma proteção, turma, tá? Já os worms, o objetivo dele é causar lentidão. Por exemplo, se você tiver um piolho, piolho é vírus ou é verme? Um piolho é um verme, certo? E o piolho ele pode matar? Ele vai causar desconforto, ele vai causar lentidão. Então, os worms são como os piolhos, turma. E os vírus são como o Covid, certo? O Covid ele pode matar. Os worms, os piolhos não podem matar. O piolho ele só serve para gerar um desconforto. Então, olha o que a questão traz. Ao contrário dos vírus, os worms se propagam e infectam computadores sem que haja uma ação direta humana. Não precisa. Eles ficam propagando, eles ficam viajando por aí, certo? Por meio de computadores, por meio do Wi-Fi, por meio de arquivos, por meio de pendrives infectados, tá? Como um comando para sua execução. Ele não precisa ser clicado, ele não precisa de um comando. Eles inicialmente infectam uma máquina e depois propagam pela rede de computadores, infectando as outras máquinas. Eles se replicam de forma automática, explorando vulnerabilidades como, por exemplo, pontos fracos nos programas de e-mail. Então essa questão é o que, meu povo? Essa questão ela é certa, ela é exatamente correta, exatamente a definição dos worms. Gente, isso aqui cai demais no CESP, certo? Então, muita atenção sobre isso. Tá joia? Vamos seguir aqui, vamos para mais uma questão. O spyware, você já conhece o que é o spyware, permite o rastreamento do comportamento de um usuário da internet sem que o conhecimento em diversos dispositivos. Ele também permite criptografar dados sigilosos como documentos pessoais ou fotos, o que favorece ações criminosas, tal como um pedido de resgate pela liberação desses dados. Certo ou errado, turma? Certo ou errado? Essa questão, ela está ela está errada, meu povo. Sabe por quê? Porque ele não está falando do spyware, meu povo. Você já sabe que spyware é um programa espião. Ele está falando de espiar, meu povo? Ele está falando de espiar? Não. Ele está falando de rastrear o comportamento, tá? E também permite criptografar. Gente, ele está falando de uma praga virtual que você precisa conhecer, porque o Sebrasco, ele gosta muito dessa praga virtual. Ele está falando aqui do ransomware. Ele está falando do ransomware. Ransomware. E o que é o ransomware? O ransomware nada mais é do que um pedido de resgate. Turma, pedido de resgate. Olha aqui, deixa eu mudar para você aqui para te dar uma manha. Eu vou colocar aqui para você uma manha, tá? Ransomware, ele tem aqui, ó. Ransomware, ransomware. Aqui, ó. Ransomware, ele fala de resgate. O que é o resgate? O que é o resgate, meu povo? Ransomware, ele fala o seguinte: ransomware. Ransomware. Resgate é assim, ó. Ele chega, criptografa o seu dado ou rouba o seu dado, ele impede que você tenha acesso à sua informação. É como assim, ó. Imagina você ter uma foto aí no seu computador. Aí você vai tentar acessar essa foto. E aí não aparece, você não consegue acessar. E de repente aparece uma mensagem para você. Para você poder ver a sua foto. Aquela foto sua e do encosto. Do seu namorado, certo? Para você poder ter acesso, você precisa pagar um resgate. Você precisa pagar um valor. Então, ele de alguma forma, ele acessa o seu computador,
tranca o seu arquivo e para que você volte a ter acesso ao seu arquivo, você precisa pagar um valor para ele, pagar um resgate, certo? Normalmente em bitcoins, né, em moedas virtuais, tá? Para que ele não consiga deixar um rastro disso. Então, o ransomware é um pedido de resgate, ele impede o seu acesso à informação, ou ele criptografa os seus dados, ou ele bloqueia, ou ele danifica, e para você voltar a ter acesso, você precisa pagar um valor para o invasor para que você possa ter acesso. Horrível isso, né, turma? Horrível isso. Então, é o ransomware. Tá na moda, galera. Tá na moda e você precisa o quê? Se atentar a isso. Então, a questão está errada. A número 6 está errada. E lembrando que você que está chegando aqui agora, eu tenho aqui na descrição do vídeo, tá? Oportunidade para você acessar aí o nosso curso Informática Facilitada, onde eu vou estar dando aulas ao vivo, materiais, aulas gravadas, materiais em PDF, com questões comentadas, atualizações, grupo e comunidade de dúvidas, para que você possa se preparar e que a informática ela possa te classificar dentro do seu concurso, tá bom? Então, e também aqui eu vou deixar aqui o material para você, o material desta aula aqui, turma, desse mini curso, para que você possa ter acesso, tá bom? Então, bora para diante. Essa questão, a número 6, então, ela é errada, turma. 7. Phishing é um tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta induzir o usuário a fornecer dados pessoais por meio de mensagens como o e-mail. Turma, phishing, eu jogo a isca, eu vou pescar a sua informação. Então é uma fraude. Então essa questão está o quê? Exata. É uma questão que está certa, turma. Então, o phishing é um tipo de golpe, o phishing é um tipo de golpe, o phishing é um tipo de golpe em que o usuário ele tenta, o golpista ele tenta induzir você a fornecer aí a sua informação, tá bom? Então, a questão 7 é o quê? Certa, meu povo, certa. Aproveita e já deixa nos comentários aqui o que você está achando da nossa aula, o que você está achando da didática, você está conseguindo aproveitar? Está ficando claro para você? Lembrando que essa é a primeira aula do nosso mini curso, turma, do nosso mini curso de agente administrativo, tá? De informática para agente administrativo da Polícia Federal. Então, bora seguir aqui. Questão 7, ela é o quê? Certa. Deixa eu apagar aqui para não te confundir. Bom, na 8 ele traz aqui uma questão da Sebrasp, do TCE do Acre, né? No tipo de ataque denominado sniffing, o invasor usa um computador infectado para retirar de operação um serviço ou uma rede. Turma, essa questão ela está o quê? Errada. O tio não falou para você, mas aqui na verdade ele está falando de ataques DDoS, ou seja, Denial of Service. Você sabe o que é isso? É um tipo de ataque em que o invasor começa a mandar um monte de informação para o site, ou ter um monte de acesso, mais acesso do que o site consegue processar. Como assim, André? Sabe o site da Receita Federal? Ou de qualquer. O site da Receita Federal, quando é no último dia da declaração do imposto de renda, ele fica mais leve ou mais pesado? Mais pesado, não é, turma? Por quê? O site e às vezes até cai, porque ele começa a ter um monte de solicitação de acesso, todo mundo começa a acessar e o site ele começa a ficar pesado, ele não consegue processar a quantidade de solicitação. E o atacante ou o invasor, ele pode fazer isso de propósito. Ele começa a mandar um monte de pacote, ele começa a mandar um monte de solicitação para um sistema, para um site, que o site ele sai do ar. Então é denial, ou seja, ele morre, ele derruba o site. Então a questão está errada porque, na verdade, o ataque não é um ataque de sniffing, em si um ataque de DOS, certo? Deny of Service, ou seja, matar o servidor, derrubar o servidor. Então, esta é um tipo de questão que ela está errada, meu povo. É uma questão, a 8, então, ela está errada, tá bom? Então, essa é um pouco mais chatinha, é um ataque um pouco menos comum para provas, tá? Mas ela é muito comum no dia a dia. Bora seguir? Bom, na 9, turma, eu tenho aqui, ó, questões atualizadíssimas, tá? Aqui para você. Ransomware é um tipo de malware, ou um código malicioso. Malware, código malicioso, pragas virtuais, tudo isso são nomenclaturas
certas para falar de ataques, tá, turma? O ransomware é um tipo de malware que infecta computadores e dispositivos. Até aqui tudo certo. Criptografando os arquivos do sistema ou bloqueando o acesso dos usuários aos próprios dados. Beleza, turma, essa questão é o quê? Certa, tá? É a questão certa. Lembra quando eu falei lá de ransomware? Ransomware, turma, é o tipo de ataque que vai te cobrar o quê? Resgate. Então ele vai bloquear o seu acesso e para te devolver o acesso, ele vai te cobrar um pedido de resgate. Então o ransomware, ele bloqueia o seu acesso aos dados e te cobra resgate, certo? Ele vai te pedir dinheiro para você ter acesso aos dados. Então, essa questão está o quê? Correta, perfeita questão, tá? O CESP tem pedido muito, tem cobrado muito ransomware, os princípios, vírus e worms, tá certo? Então, essas são os principais assuntos que você tem que dominar aí. E a 10? Olha a 10ª. Deixa eu apagar aqui para ficar bem claro para você, telinha limpinha. Keylogger, a gente já falou sobre ele hoje. Keylogger é um tipo de spyware projetado para monitorar as atividades de um sistema por meio da captura e armazenamento das teclas digitadas. Turma, nós estamos falando aqui de um tipo de ataque do spyware. Então, você sabe que spyware é um programa, spyware é um programa, o que, gente? É um programa espião. É um programa espião, ou seja, ele vai monitorar tudo que você faz no computador, vai monitorar as ações do usuário no computador e vai enviar para terceiros e envia para terceiros. Que terceiros são esses? Os invasores, né? Os invasores. Então ele vai enviar para o invasor, para o espião, para o chefe do crime, para o invasor, certo? Só que olha o detalhe, turma. Ele pode espiar o que você faz no seu computador pelo teclado ou pela tela do seu computador, ou pela tela do seu computador. Só que se na sua prova vier falando de teclado, como nessa questão, para a informática, esse ataque é chamado de keylogger, certo? Já se for na tela, ele vai chamar na sua prova de screen logger, certo? Então, para todos os efeitos, essa questão aqui, ela é o quê? Certa, é uma questão correta. Então, marca no seu gabarito aí. Tá joia, meu povo? Gostou dessa aula? Sim ou não? A gente vai ficando por aqui nessa mini aula, tá? Lembrando que na descrição do vídeo eu deixei aqui um link para que você possa baixar o PDF dessa aula com as questões comentadas, tá? Também deixei um link com a condição especial exclusiva para você se matricular no Informática Facilitada, tá? Que é o meu curso aqui de Informática em Alta Performance para concurso, onde você vai ter acesso às aulas gravadas, você vai ter acesso a aulas semanais ao vivo, tá? Você vai ter acesso a materiais comentados, como esse aqui, por exemplo. Você vai ter acesso a uma comunidade, tá? Para você tirar suas dúvidas e aprender muito mais sobre informática, tá? Também deixei aqui um link especial para você que está aqui no YouTube, tá? Para você entrar na nossa mentoria, tá? Na nossa mentoria Acelera Aprovação, correto? Onde lá eu vou te ensinar a estudar, a fazer um planejamento, a ter estratégias, tá? Então, essa aula é uma aula com super oportunidades para você, tá bom? Então já se inscreve no nosso canal aqui, também deixa o seu like se você gostou dessa aula, sabe por quê? Porque você vai ajudar aí o meu trabalho, o YouTube levar para mais gente aí e falar para mais gente, né? Para falar que essa é uma aula relevante. Então, se você gostou, deixa o seu like, não te custa nada, é rapidinho e deixe seu comentário aqui o que você gostou dessa aula, tá bom? Um forte abraço, tá? E vamos para a próxima aula aí sobre um próximo tema para você que está se preparando para o concurso de agente administrativo da Polícia Federal. Tá bom? Então bora para cima, arrebenta até a